Tem momentos em que a gente para e se pergunta: quem cuida de mim, quando sou eu quem cuida de todo mundo? Você acorda, vive no automático, carrega o peso dos outros nas costas. Sorrindo para não preocupar ninguém, calando a própria dor para ser forte. Mas, no fundo, há uma exaustão silenciosa. Aquela sensação de estar sumindo dentro da própria vida. De dar tudo, e ainda assim se sentir vazio. De estar cercado de gente, e mesmo assim, se sentir invisível. Carl Jung dizia que a cura vem de dentro, quando temos coragem de nos olhar com verdade. E talvez o que esteja faltando não é mais esforço. É você, finalmente, se colocar no centro da sua própria história. Porque enquanto você continuar se deixando por último, a ferida nunca vai cicatrizar. A verdade é que ninguém ensina a gente a se colocar em primeiro lugar. Desde cedo, somos ensinados que amar é se doar, que ser bom é esquecer de si. E assim, vamos nos perdendo, achando que se anular é o preço para ser aceito, para ser amado. Mas existe um ponto em que o cansaço grita mais alto que o medo. E aí você percebe que continuar ignorando suas próprias necessidades não é mais uma opção. Não se trata de virar as costas para o mundo. Se trata de, pela primeira vez, virar-se de frente para você mesmo. Hoje, você vai entender como a sua cura emocional só começa de verdade quando você decide se priorizar. E isso não tem a ver com o ego. Tem a ver com sobrevivência, com reconexão, com verdade. E para entender por que você chegou até aqui, a gente precisa voltar um pouco e falar sobre o mito do altruísmo e a sombra que se forma quando você se abandona em nome dos outros. Se em algum momento até aqui, você sentiu que estava ouvindo a sua própria história, escreve aqui nos comentários. Eu me escolho a partir de hoje. É uma forma de transformar esse momento em um compromisso com você mesmo. E quem sabe, inspirar outras pessoas que também estão passando por isso. Desde cedo, a maioria de nós aprendeu que ser bom é se sacrificar. Que amor é sinônimo de renúncia. Aprendemos a dizer sim, quando queríamos dizer não. A sorrir para evitar conflito. A calar para manter a paz. Fomos programados para agradar, servir, evitar ser um peso. Mas ninguém nos ensinou que, aos poucos, isso também nos esvazia. Que ao ignorar nossos limites, estamos na verdade nos traindo. Carl Jung chamava isso de persona, a máscara que usamos para sermos aceitos. E quanto mais nos identificamos com essa máscara, mais nos afastamos de quem realmente somos. Essa persona agrada a todo mundo, menos você. Você se torna especialista em ler as dores dos outros, mas cego para a própria. E aí nasce a sombra, o abandono de si. Uma sombra silenciosa, que cresce cada vez que você se escolhe por último. Que se alimenta da culpa, do medo de decepcionar, da ideia de que se amar é egoísmo. Mas a verdade é que viver assim não é altruísmo. É autonegação. E aos poucos, isso te mata por dentro, com elogios por fora. Você não precisa se apagar para os outros brilharem. A angústia que você sente não é sinal de fraqueza. É a alma gritando por espaço. É o seu verdadeiro eu tentando emergir, depois de tanto tempo escondido. E é aí que começa a virada. Porque quando você começa a ouvir essa dor, você se aproxima da parte mais esquecida de si mesmo, o seu self. E é sobre isso que vamos falar agora. Como a cura emocional só se torna possível quando você finalmente tem coragem de se encontrar. Depois de uma vida inteira tentando ser o que esperam de você, chega um momento em que a máscara começa a pesar. E é aí que, pela primeira vez, você se pergunta: quem sou eu, quando ninguém está olhando? Carl Jung chamava esse reencontro de self, a parte mais profunda, íntegra e verdadeira do nosso ser. Não aquela versão socialmente aceitável, moldada para ser amada, mas o você real,
com luz e sombra, com força e vulnerabilidade. O self não grita. Ele sussurra. E por isso você precisa de silêncio para escutá-lo. Precisa de coragem para encarar o que foi deixado de lado. Suas vontades reprimidas, suas dores negadas, seus desejos engavetados. A cura emocional não vem de fora. Ela começa no instante em que você decide parar de fugir e começa a se olhar. Sem máscaras. Sem desculpas. Sem medo. Esse reencontro dói. Porque exige abrir feridas antigas. Mas também liberta. Porque cada parte sua que é reconhecida, deixa de gritar em silêncio. Jung dizia: não nos tornamos iluminados, imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. É nesse mergulho interno que você começa a se reconstruir, não como uma cópia do que esperam, mas como a expressão viva de quem você realmente é. Você não veio ao mundo para se encaixar, veio para se encontrar. E quando esse encontro começa, você percebe que se priorizar não é só um ato de cura, é um renascimento. Mas, como transformar esse reencontro em um estilo de vida? Como manter esse compromisso com você mesmo, no meio de um mundo que ainda vai te pedir para se esquecer? É aí que entra o próximo passo da nossa jornada. Entender o poder de se priorizar com consciência, e porque isso é, na verdade, um ato espiritual. Depois que você se reencontra, vem o desafio mais profundo: se manter fiel a si mesmo, em um mundo que te pede para se abandonar. E é aí que surge o verdadeiro poder da escolha consciente. Se priorizar não significa esquecer os outros. Significa lembrar de si. É dizer: eu também importo. É escolher, todos os dias, pequenos atos de amor próprio. É proteger sua energia, respeitar seus limites, ouvir sua intuição. É parar de pedir permissão para ser quem você é. Se priorizar é um ato espiritual, porque é o momento em que você deixa de sobreviver e começa a viver com intenção. Você para de correr atrás da validação externa e começa a construir uma paz que nasce dentro, silenciosa, mas inabalável. Carl Jung dizia que aquilo que negamos em nós mesmos acaba nos controlando, mas aquilo que aceitamos nos liberta. E a aceitação começa quando você decide voltar para casa. E essa casa é você. Porque, se escolher é se curar. E mesmo que o mundo lá fora ainda tente te empurrar de volta para a antiga versão, você vai saber que tem uma nova raiz. Firme, viva, sua. E agora, com esse novo olhar, você está pronto para fazer algo que talvez nunca tenha feito antes. Viver como quem sabe que merece existir. Os estoicos diziam que não temos controle sobre o que nos acontece, mas temos total responsabilidade sobre como escolhemos responder. E talvez hoje, a resposta mais poderosa que você pode dar à sua dor seja se escolher. Se priorizar é dizer sim à sua existência. É olhar para tudo o que você viveu, sem se vitimizar, mas também sem se abandonar de novo. Porque a cura não é um destino, é um processo, e ela começa no exato momento em que você deixa de esperar que o mundo te salve e decide ser o seu próprio lar. Pois de fato, você merece ser o lugar onde sua alma pode descansar. Se essa mensagem tocou seu coração de alguma forma, deixa o seu like. Isso mostra para o YouTube que esse conteúdo faz sentido e ajuda mais pessoas. E se você sente que precisa continuar essa jornada, se inscreve aqui no canal. Você não está sozinho nisso. E agora, aproveita os vídeos que estão aqui ao lado. Eles foram feitos com a mesma alma e podem ser exatamente o que você precisa ouvir hoje. E se hoje você fizer só uma coisa, que seja isso: escolha-se. Todos os dias. Mesmo quando doer. Sobretudo quando doer.